Entra, Paty. Oi, doutora. A Fernanda, sua amiga, ligou, perguntou por que a senhora não foi no compromisso. Perguntou se aconteceu alguma coisa. Esqueci! Esse é um dos muitos problemas de falta de memória que estamos enfrentando atualmente. Esquecemos encontros, prazos de entrega de trabalhos, compromissos pessoais ou profissionais, pagamentos. Com isso, vamos causando inúmeros problemas em nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que estamos esquecendo cada dia mais? O que está acontecendo com as nossas memórias? Venha comigo! Pessoas, de um modo geral, mais jovens ou mais idosas, estão sentindo que suas memórias têm falhado com mais constância, que andam esquecendo com maior frequência coisas até simples e rotineiras. Um amigo meu esqueceu o carro no estacionamento do shopping e pegou um táxi para voltar para casa. Parecem engraçados alguns tipos de esquecimento ou de distrações, mas em geral eles causam problemas e desconfortos. A memória é uma das funções psicológicas mais fundamentais para a nossa sobrevivência, pois é ela que nos capacita a adquirir, armazenar e lembrar informações importantes para a manutenção das nossas vidas. Não são somente seres humanos que possuem memória. Tanto em animais quanto em humanos, ela serve para nos lembrar de tudo que nos foi benéfico no passado e também de tudo aquilo que nos colocava em risco. Quer um exemplo? Se o seu gatinho colocar a patinha numa tomada e tomar um choque, ele não vai colocar mais a patinha nessa tomada, ele vai evitar esse lugar. Assim como nós nos lembraremos também daquela quina da mesa após termos nos machucado nela. Essa função que a memória tem de recuperar informações e conhecimentos já obtidos quando nós precisamos é fundamental para as nossas vidas, pois com isso podemos nos preservar de situações perigosas e ameaçadoras, assim como podemos também crescer e avançar no sentido do nosso desenvolvimento pessoal. Sem essa função, estaríamos sempre começando do zero a cada dia. A nossa memória é responsável desde por nos reconhecermos no espelho quando nos olhamos, ou seja, a nossa identidade pessoal, até tudo aquilo que aprendemos, guardamos e lembramos quando precisamos. São essas informações armazenadas e recuperadas quando necessário que nos possibilitam a tomar decisões em nossas vidas, pois podemos comparar e escolher as melhores opções, pois sempre decidimos tomando por base tudo aquilo que já sabemos e lembramos. Quanto mais conhecimento temos e quanto mais nos recordamos deles, melhores serão as nossas decisões a serem tomadas. Uma outra importantíssima função da memória é planejar. Saber quais os passos devem ser seguidos para alcançar os resultados desejados. Sem isso, nossas vidas se tornariam caóticas e propensas ao fracasso. A capacidade de planejar é essencial para a obtenção do sucesso desejado. Nós temos vários tipos de memórias.
Algumas funcionam de forma inconsciente e outras de forma consciente, ou seja, depende da maneira como vivemos e agimos. Os dados e informações também são armazenados em nossa memória por diferentes períodos de tempo. Nós temos memória de curto e longo prazo. A memória de curto prazo retém informações por um breve período de tempo, que pode variar de segundos a minutos ou até horas. Quer um exemplo desse tipo de memória? É quando você pede um cafezinho ao garçom. Ele vai se lembrar dessa informação até trazer o seu café. Depois, ele vai esquecer. Ou quando você memoriza um telefone para ligar para a farmácia. Assim que desligar, vai esquecer o número. Ou ainda, quando você estuda na véspera da prova, você vai esquecer a matéria logo depois. Já a memória de longo prazo é a que retém de forma mais definitiva a informação, permitindo a sua recuperação ou evocação quando necessários. Nela estão contidos todos os dados importantes da nossa vida e todos os conhecimentos que já adquirimos. Diariamente, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, o nosso cérebro está captando informações. Seria impossível ele armazenar tudo isso. Então, uma função básica para manter a saúde da mente é a seleção do que será armazenado para uso posterior e do que será descartado para limpar e higienizar o cérebro. Caso lembrássemos de tudo que vimos, ouvimos, percebemos, etc., a nossa capacidade de compreensão e síntese ficaria altamente prejudicada. Quer um exemplo? Ao final desse vídeo, você certamente não se lembrará de cada palavra que eu falei, mas a síntese das ideias que apresentei aqui estarão presentes em sua memória, caso você preste bastante atenção. Então, esquecer é também super importante para a saúde cerebral. Mas o problema começa quando nós esquecemos coisas importantes do dia a dia que precisaríamos ter lembrado, não é verdade? E por que estamos cada dia mais esquecidos? Algumas condições são essenciais para que dados e informações que entram pela memória de curto prazo sejam selecionadas para irem para a nossa memória de longo prazo. A primeira delas é foco. O mundo moderno nos contou uma grande mentira, que somos seres multifuncionais, que somos capazes de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, sem nenhum prejuízo. Grande mentira! Para que possamos reter uma informação e memorizá-la, precisamos de atenção. A atenção é a luz que vai eliminar para o sistema nervoso o que é importante e o que não é, o que deve ser guardado e o que pode ser descartado. Imagine que a sua atenção é um foco de luz. Caso você fique passando esse foco de luz de um lado para o outro, ele não vai iluminar nada direito. E também, se você estiver focando aqui, o ali vai estar bem menos iluminado. Hoje em dia, as pessoas estão vendo seus celulares, lendo e-mails, ouvindo música e ao mesmo tempo participando de uma conversa. Você acha mesmo que após alguns minutos essa pessoa se lembrará de algo importante que foi falado nessa conversa?
pois é assim que nós estamos vivendo nos últimos 20 ou 30 anos. Não queremos perder nada. Estamos constantemente tentando fazer com que o nosso foco de luz ilumine uma imensa área. Às vezes, nos lembramos de coisas sem nenhuma importância e esquecemos de coisas fundamentais para o bom desempenho de nossas vidas. Portanto, lembre-se, se você quiser lembrar, preste atenção, tenha foco, priorize o que é mais importante fazer no exato momento presente. Não divida a sua atenção em 2 pontos diferentes ao mesmo tempo. Se você estiver conversando ao telefone, converse. Se estiver digitando um texto, digite. Se estiver lendo um texto, leia. Faça uma coisa de cada vez, de forma que você esteja inteira e presente ali. Outra condição essencial para reter e depois recuperar uma informação é a repetição. A falta ou o uso ocasional de qualquer informação pode causar esquecimento. Tudo que você quiser aprender e guardar terá que ser repetido muitas vezes. Quer um exemplo? Quando você deseja aprender uma nova língua, tem que repetir e exercitar inúmeras vezes. Mas quando você só fala essa língua de vez em quando, você vai perder mais rapidamente o vocabulário. Ou quando você lê aquele material importante para a sua reunião alguns minutinhos antes. Você se lembrará dessas informações somente por um curto espaço de tempo. Não terá aprendido e nem lembrará dele logo depois. Portanto, lembre-se, se você quer aprender e memorizar, repita várias vezes. Anote as informações, de preferência à mão. O cérebro registra melhor tudo aquilo que você escreve à mão, muito mais do que quando você digita. Revise sempre essas informações em dias subsequentes. Você perceberá que a cada revisão sua memória estará mais ativa. O terceiro fator fundamental para lembrarmos das coisas importantes é a emoção. Tudo aquilo que gostamos, nós temos maior facilidade para guardar na memória e lembrar depois de algum tempo. O oposto também acontece. Aquilo que não temos interesse nos parece muito mais difícil de ser retido e lembrado. Mas como as necessidades da vida não são feitas somente de coisas que temos interesse ou apreciamos, saber desenvolver a curiosidade pelos assuntos que nos são necessários é um passo muito importante. Através da curiosidade, nós podemos desenvolver o interesse e depois até a apreciação, e com isso tornar mais palatável aquilo que precisamos aprender. Isso serve para tudo na vida: profissional, educacional, organização pessoal. Portanto, saiba que quanto mais você se interessar pelas coisas que precisa aprender e lembrar, mais fácil será o seu processo. Então, atenção, repetição e interesse são fundamentais quando você quiser fixar e lembrar das informações e dados, ou seja, ter boa memória. Mas também algumas condições podem prejudicar a memória nos dias de hoje. O excesso de estímulos, a falta de descanso, o estresse, a ansiedade, as poucas horas de sono, até a alimentação deficitária podem prejudicar grandemente a capacidade de memorizar.
Como nós falamos anteriormente, as emoções afetam a nossa memória, tanto para o bem quanto para o mal. Quando estamos muito preocupados e ansiosos, as nossas memórias vão falhar. Isso tanto para as pessoas mais idosas ou aquelas mais jovens. Hoje, muitos jovens sofrem com memória fraca, dificuldade de reter e de lembrar das coisas mais banais do seu cotidiano. Uma forte razão disso é a ansiedade. Ela se tornou uma das principais causas de esquecimentos e brancos na atualidade. O excessivo tempo que nós permanecemos expostos às telas, jogando, consultando as diversas redes sociais, participando de inúmeros grupos, recebendo mensagens a todo instante, vai, sem que percebamos, drenando gota a gota a nossa energia, criando uma overdose de informações. Na maior parte do tempo, desnecessárias e inúteis, mas que vão nos deixando cansados, exauridos e ansiosos. O excesso de preocupações com o futuro, com a performance pessoal, ou a pressa que nos acompanha o tempo todo, vão fazendo com que tenhamos tantos pensamentos ao mesmo tempo que não conseguimos nos concentrar e memorizar. E para memorizar é preciso se concentrar. Nós perdemos a capacidade de nos concentrar em uma coisa de cada vez, de não fazer nada, de descansar as nossas mentes, de esvaziar a cabeça. Nós estamos conectados o tempo todo. Muitas pessoas até dormem com seus smartphones nas suas cabeceiras, achando que por colocarem no modo silencioso, isso não vai prejudicá-las. Lê do engano. O cérebro não descansa. Ele fica o tempo todo no modo de atenção, mesmo quando você está dormindo. Portanto, a qualidade do sono da maior parte das pessoas hoje em dia está muito ruim. Embora possam até dormir, não descansam o suficiente. E é importante lembrar que é durante o sono profundo que o cérebro faz a faxina de todas as informações do dia, armazenando aquelas que são importantes e descartando as inúteis. Com tudo isso feito, o cérebro estará novamente pronto para recomeçar um novo dia de atividades cognitivas. Ao não dormirmos o suficiente ou com a devida qualidade, tudo isso fica prejudicado. A forma como vivemos hoje é a principal vilã de uma população que a cada dia anda mais distraída e esquecida. Se você deseja, de fato, recuperar uma boa capacidade de memória, será indicado fazer algumas alterações na sua rotina de vida. Quando você quiser, de fato, prestar atenção no que está fazendo, afaste-se do seu celular. Deixe-o longe de você. Só pelo fato dele estar próximo já vai desviar um pouco de sua atenção e do seu foco. Reduza também o tempo que passa conectado. Eu vi em uma pesquisa que nós brasileiros somos o povo que despende mais horas por dia conectados. Isso não é bom. Acostumamos o nosso cérebro a desviar a atenção diante dos mais insignificantes estímulos externos. Você pode não ter intenção, mas estará treinando a sua atenção a pular de um lado para o outro, como macaquinhos agitados. Desenvolva novos interesses, além da vida virtual, ler um bom livro, ouvir uma boa música.
focando bem a sua atenção nas entradas de cada instrumento musical. As clássicas são especialmente boas para isso. Faça também passeios a pé, sem celular, procurando observar com atenção todos os detalhes no percurso. Esses são alguns exemplos de atividades que estimularão a sua atenção e foco. Também, 1 hora antes de dormir, desconecte-se do seu celular. Deixe-o afastado, de preferência em outro ambiente. É necessário reduzir as estimulações externas para nos prepararmos para uma boa noite de sono. Relaxe seu corpo antes de dormir. Respire alguns minutos profundamente, soltando todo o ar residual dos seus pulmões na expiração. Um sono reparador é fundamental para que o cérebro se recomponha para um novo dia de atividades. Cuide de não se sobrecarregar com informações desnecessárias para o bom andamento da sua vida. Tentar ficar por dentro de tudo faz com que você somente não esteja presente em nada. Como você pode perceber, ter uma boa memória é muito mais amplo e complexo do que você poderia imaginar, pois ela depende de como você está conduzindo a sua vida. Falhas na memória não são causa, mas os sintomas de uma vida que necessita ser cuidada com mais atenção e carinho. Espero ter ajudado você a ter muito boa memória, a ter muita atenção e concentração. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Se você quiser nos ajudar, ajude-nos a compartilhando esse vídeo, comentando, inscrevendo-se no nosso canal. O nosso propósito é ajudá-lo a ter uma vida cada dia melhor. Até a próxima. Beijos.